pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui trazendo conteúdo de qualidade, conteúdos inéditos para vocês. Vamos agradecer inicialmente aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores que permitem manter o nosso canal no ar. Quem são eles, Gi? Isso aí, gente. O nosso muito obrigado à Soncine, à Imper Solutions, à Procrio, à Suprema e ao IDD. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco e manter aí o nosso canal no ar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, né? Não é muito ainda conhecido, mas está em discussão aí no meio técnico, né? Entre os especialistas em impermeabilização, né? Entre os especialistas. Nós vamos falar de CBA. Você conhece ou já ouviu falar no CBA? Para que serve? Por que é importante? Principalmente relacionado às membranas. Já falamos, tivemos um episódio, né, com um grande especialista, né, sobre membranas, e hoje a gente vai entender um pouquinho do CBA, por que ele é importante com relação às membranas. Trouxemos, claro, né, o especialista de membrana, o pai do CBA. Isso aí, o pai nacional do CBA. Isso aí. Quem tá com a gente hoje, Gi? Gente, olha, a gente só vai fazer o suspense, mas ele já esteve conosco aqui. E com essa dica do Pode CBA, o pessoal já vão se ligou, saber, né? O cara é fera em membranas, é engenheiro químico, ele é especialista em impermeabilização. Seja bem-vindo, Francisco, novamente ao nosso podcast. Obrigado, menina. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje eu fiz um resumo. Super poderosa. Gostei. Super poderosa. Renato lançou essa e a Júlia. Super poderosa pegou. Que bom. Francisco, seja bem-vindo. É um prazer novamente estar com você aqui. Fiz um resumo do seu currículo. Gostei. Mas agora, o pai do CBA tem tanta gente mais importante, mais pai que eu. Não sei não, Francisco. Conta outra, para de ser modesto. Esse assunto começou contigo, aqui no Brasil. A gente trouxe o cara para falar de CBA. Pessoal, a gente já falou de membranas, né? Inclusive, quem quiser também ouvir um pouquinho o conceito, né? A diferença das membranas, aí, propriedades, aplicações. A gente já gravou um episódio com o Francisco, tá? Muito legal, por sinal, assistam. E hoje a gente vai falar especificamente do CBA, que eu entendo que seja uma propriedade, uma característica aí das membranas. A gente vai entender melhor, né? O conceito aí com o Francisco. Francisco, conta pra gente qual que é o conceito e o que quer dizer essa sigla CBA. CBA vem de um conceito em inglês que significa Crack Bridging Ability, ou as traduções que a gente tem, aptidão para dissimular fissura, ou capacidade de criar ponte de fissura, ou capacidade de ponteio de fissura. Traduzindo para a linguagem convencional, a gente sabe que a gente constrói aqui no Brasil em estádio 3, ou seja, toda a laje que a gente constrói vai fissurar, 0,3, 0,4. Quando você trabalha com um sistema aderido ou semi-aderido, como uma membrana ou como uma manta, alguma coisa que vai ficar semi-aderida nessa laje, e tiver uma fissuração no substrato, essa fissuração tende a afetar a camada impermeável. Esse CBA é a capacidade que o produto tem de se esticar um pouquinho mais, se alongar um pouquinho mais, para não romper quando acontece essa fissuração. Porque o CBA sempre prevê, não quando você conhece uma trinca, uma fissura, que você vai lá e trata com selante. Mas quando ela vai surgir. Ela vai surgir que você não sabe. Ela surge em qualquer lugar da laje, a qualquer momento. Você tem que passar o produto e você fala, pode ser que amanhã fissure, pode ser que depois de amanhã fissura, pode ser que daqui a 2 anos fissure. O meu material vai suportar essa fissuração para não romper no primeiro momento? Quanto tempo ele vai durar? Então, essa é a questão do CBA. É muito parecido até quando a gente falou, se você imaginar quando você tem uma junta, uma trinca com selante. Normalmente a gente tem um selante, você tem aquele vão, tem o fundo de junta, você bota um delimitador de profundidade, passa um selante por cima para não grudar na parede de baixo.
Se você não botasse o delimitador, a hora que tivesse a variação térmica, o selante tenderia a abrir do lado, porque ele teria mais esforço pegando embaixo, abriria de um dos lados e vazaria. Quando você bota o delimitador, o selante fica meio solto. No fundo ele não cola, né? Só nas laterais. Só nas laterais. Então, quando você tem uma variação, ele tende a esticar e ficar mais fininho. Ele se estica um pouco mais para acompanhar a movimentação em volta. Esse mesmo movimento que acontece num selante é o mesmo que acontece numa membrana ou num material semiaderido. A hora que ele tem uma fissura que não existia, ela vai solicitar esse material para ele esticar um pouco mais. Se ele tem um CBA legal, ele estica um pouco mais, ele consegue se alongar, vamos chamar assim, como se fosse um alongamento de ginástica. A Marissa, que é campeã, você vai fazer um alongamento para você poder ter teus músculos em ordem para poder desempenhar, entendeu? Então é a mesma coisa, ele consegue se esticar um pouquinho mais e ele não rompe. E essa é a definição principal do que é o CBA. Legal, muito bom. E por que ele é importante para as membranas? Aí, Marissa, eu vou te dar uma resposta que hoje eu comentei, a gente teve o GT do CBA, que a gente teve reunião hoje, eu comentei sobre isso e volto a comentar que eu acho importante. Manta, a gente sabe que aquela história, manta é mais usada, mais conhecida, é a cultura da manta de impermeabilização no Brasil. Mas tem muitas coisas importantes na manta que tem que ser copiadas e imitadas no bom sentido. Por exemplo, a norma de manta, por mais desatualizada que esteja, ela tem classificação de tipos e classes. E mais do que isso, ela tem alguns ensaios que fogem do lugar comum. Por exemplo, flexibilidade a frio. Ou seja, você está na temperatura ambiente, condições normais, variação térmica dentro do macroclima do Brasil, mas você tem algum ensaio que você faz no produto a 0 graus. Se ele passou, você vai menos 5 graus para ver se ele vai além disso, ou menos 10 graus. Ou seja, você força uma condição fora da normalidade, né? Que você está estressando o produto para ele dar um desempenho, para ele te dar um resultado. Então, ele começa a virar, a norma de manta começa a ter insights de relação de desempenho e não caracterização de produto. E o CBA passa a ter essa importância porque eu acho que ele passa a ser um divisor de água nas membranas e sistemas, até como a manta, semi-aderidos. Você começa a pensar que eu posso ter parâmetros de desempenho. Ou seja, não adianta eu falar alongamento de 300, resistência à tração de 2, é ensaio laboratorial, não demonstra o que acontece na prática. A hora que eu começo a mexer com ensaio de parâmetro de desempenho, como por exemplo é o CBA, eu começo a dizer, esse produto numa situação de obra ele aguenta tanto. Então eu começo a classificar produto, A, B, C, D. Então não passa a ter classe de produto acrílico, polímero acrílico, poliuretano. Eu vou classificar por exemplo, no caso do CBA, eu tenho um CBA de 2. Atende este. Você escolhe por uma classificação comercial, mas eu te passo todos que podem atingir aquilo que você precisa. Então, essa eu acho que é a maior importância do CBA, é você começar a introduzir parâmetros de desempenho nas membranas, principalmente, para igualar como é o conceito de manta asfáltica. Muito legal, uma curiosidade, tá? Vou falar pergunta básica aí também, e até tanto pra gente quanto para os nossos, né, seguidores, aí os ouvintes entenderem. Muitos, né? Muitos, graças a Deus. Isso aí. E queremos mais. Por favor, compartilhe. Menina super poderosa, cada dia tem mais. Francisco, toda membrana tem CBA? Pode ser ruim ou bom ou não? É que a gente não tem parâmetro de classificação, né, então, nacional. Só para, por exemplo, o CBA existe, a história do CBA já vem em 2004, eu que trabalho numa empresa estrangeira, a gente usa isso, e a primeira inserção que teve de CBA no Brasil foi um ensaio que foi feito no IPT, tá? Depois a Júlia até deu continuidade brilhantemente de outra forma, mas o primeiro ensaio foi o engenheiro Eduardo, que era um técnico da Ecobit, e ele pegou uma norma de revestimento, de pintura. Porque ele ouviu esse termo na Europa, a gente não sabia o que era, como ele tinha Isso um em grande... 2004, como ele tinha um grande conhecimento no IPT, ele chegou e falou, tem que fazer um teste assim, como é que é? Aí os caras traduziram e adaptaram, eu procurei essa norma quando eu fiz o meu TCC, não existe mais, tá? Era um ensaio para medir a aptidão de uma pintura de não, por exemplo, você botou na fachada, ela não romper com uma fissura. Então fazia uma peça de concreto e entrava com uma cunha, que você empurrando a cunha, abrindo a peça para ver quanto a membrana resistia. Mais ou menos era isso. Era meio primitivo, mas dava um indício. Só que pegou esse teste, até por ser uma empresa
estrangeira dentro do mercado brasileiro. Morreu esse teste, entendeu? Ninguém sabia interpretar e não teve importância. Aí a coisa foi caindo. Depois, mais pra frente, começou a se falar. Anderson foi um cara que falou, o engenheiro Thiago Valotti, que trabalhava numa empresa de Bauru, a gente discutia muito, eu quando ia lá, sobre CBA, que era um conceito legal, mas pouca gente fala. Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, o próprio Firmino, sabe? Uhum. Pessoas que começavam a se preocupar com isso para tentar entender um pouquinho mais. Mas a história vem desde 2004, foi o primeiro trabalho e aí foi evoluindo, tá? Nesse Legal. sentido de CBA. E falando na evolução, né, do CBA, a gente que é do meio e tem acompanhado aí, né, tanto no setor de impermeabilização, a gente nota que ganhou força após uma pesquisa que você e alguns colegas fizeram, né, com relação ao CBA em alguns materiais. Conta um pouco pra gente como que foi essa pesquisa, Então, como que nasceu a ideia, Então, Francisco? respondendo a primeira pergunta tua, que eu não deixei você no vácuo de propósito. Você queria emendar, né? chegar mais no trabalho. Pegar o gancho, né? Porque você perguntou se tem CBA 0, né? Ou CBA tem. Isso, Então, se todas têm ou não. o que acontece? Vou ser bem sincero, eu trabalho numa empresa multinacional. E quando eu vi a membrana aqui no Brasil, eu aprendi muito. Eu comecei nessa empresa em membranas, vamos dizer assim. Então, o mercado brasileiro de manta, eu não sou aquele que passou por várias empresas de manta e caí nessa empresa de membrana. Eu comecei Você numa empresa de nasceu na membrana. membrana. Então, para mim, todo o meu aprendizado foi de vocês, de projetista, de aplicador, de pessoal revenda técnica, distribuidor, de obra, que eu tinha que perguntar, porque eu não entendia por que você faz assim com a manta, sabe? Por que não é assado? Então, meu aprendizado foi o dos porquês, né? E nesse porquê, talvez característica minha, eu via que a membrana era tratada nessa empresa completamente diferente do que era tratada no Brasil. Nem tinha o conceito de membrana tão avolumado no Brasil. E aí começou, depois a gente vai se influenciando, aprendendo um pouquinho mais, cada dia a gente aprende mais um pouco, mas começa a vir a desconfiança também. Pô, será que os caras têm uma membrana tão melhor que as nossas? Ou será que os caras estão mentindo na membrana deles, entendeu? Então você começa a querer Se escarafunchar questionar, um né? pouco mais. Aí você começa a ir atrás de laudos que eles tenham, de certificações. Você começa a ver que os caras têm um lado muito comercial, muito esperto também. Os caras fazem muitos laudos na fábrica, mas eles colocam em muitas instituições até para se revalidar. Que legal. A responsabilidade não fica só da fábrica. Então Não você é tem a fábrica falando, entendeu? né? Vários institutos. Então você percebe que eles têm um embasamento completamente diferente. Dentro desse embasamento tinha a questão do CBA. E que era uma interrogação, o que é CBA? E a gente pegou e levantou como um tema no IDD, quando a gente fez a pós, né? Levamos como um tema a ser discutido. Você conhece bem, se não fosse o Ricardo Faria, a gente não conseguia nem fazer esse... Porque ninguém entendia o que a gente estava falando, entendeu? Alongamento que você quer fazer? Não, não é alongamento. É tração, também não é tração. Então, para explicar o que era o CBA, foi uma dificuldade dentro da própria classe. Depois a coisa andou. Então, essa curiosidade veio. Aí teve nosso grupo, que eu primeiro convenci o pessoal do grupo, coitado dos caras, tiveram que acreditar em mim. Luciano, abraço, Eliel, Wellington. Depois resgatamos de novo o Thiago Valotti para nos ajudar e fazer os ensaios. E aí eu e o doido do Thiago, a gente ficava elucubrando em cima de resultado de ensaio. Por que deu isso? Por que não deu aquilo? E aí, para finalizar respondendo a tua pergunta, a gente testou uma série de situações, pegou 200 normas para interpretar qual que era melhor, qual que era pior, não sei o que, e a gente chegou em algumas situações que os produtos, e aí chega no mercado nacional, dentro do consumo, depois a gente até pode falar do que a gente fez nesse trabalho nosso, não passa nem na pré-quebra, vamos chamar assim. Para você fazer um CBA, você pega o ensaio do produto e faz uma pré-quebra para simular, olha... A pior situação, ele passa nessa? Passou. Então vamos agora ensaiar a tração para ver até onde ele chega, para classificar, né? Aí se ele abre 1 milímetro, ele vai ser classe A1, por exemplo. Se ele abre 1,5, a classe A2. E você vai classificando A1, A2, A3, A4, A5. E tem a primeira, que é a de todas. E às vezes você pega um produto que você passa, a membrana, uma pecinha pequena, um ensaio, que você só faz isso e ela rompe. Aí você fica pensando, se eu fiz isso e rompeu, imagina numa obra. E aí você vê que sempre são situações que você tem um consumo que a gente chama aquele consumo comercial, né? Que não é um consumo técnico, como a gente fala, né? E vira fininho como um lenço de papel. E aí quando qualquer movimentação trinca. Então eu fico pensando, coitado do consumidor, coitado do cliente que usou, entendeu? Com esse conceito. Então existe sim CBA 0.
assim como existe classes de CBA. Mas o trabalho a gente fez exatamente nessa curiosidade. Por que os caras têm coisa melhor que a gente? Será que eles têm mesmo? Como é que eles medem isso? É o CBA mede? Então vamos medir nos nossos. Foi esse entendeu? Legal. A lupinha que a gente fez. Vamos fazer pra cá. Mas Que foi trabalhoso, foi Que difícil. legal. Eu ia perguntar isso, em que você se baseou, como que você se baseou para criar os equipamentos ou Não. até os parâmetros de classificação? Tem alguma norma fora? Quando foi no IDD, teve um monte de norma europeia, né? Então a gente foi pegando as normas europeias e começava essa daqui só tem uma classificação, tem norma americana também, esse daqui passa ou não passa? A gente falou, é legal, mas a gente queria alguma coisa a mais. Aí a gente pegou normas que além de passa ou não passa, tinham uma classificação, essa é melhor que essa. Legal. Aí tinham outras que o corpo de prova era meio irreprodutível, tá? Então você tinha um corpo de prova que tinha um isopor no meio com furo. Aí eu cheguei na BCP, falei, como é que eu faço isso? Aí tem mais dificuldade para você ter o corpo de prova do que para fazer o ensaio. Então, aí agradecer muito o Zé Mário, nosso amigo projetista Zé Mário Andrello, que na época ele tinha feito um trabalho no IDD, quando ele fez IDD lá atrás, de alongamento de membranas e outros materiais, até o pessoal comentou, ele até cedeu gentilmente a máquina dele para poder começar a fazer o ensaio, mas aí a gente viu que a gente queria dar um pulinho a mais, teria que ser, não podia empacar também o Zé Mário nos seus ensaios, a gente queria um pouco mais reprodutividade, né? E a gente acabou quebrando a cabeça, mais uma vez eu chavequei todo mundo do grupo, convenci, e aí a gente fez uma máquina, a gente montou uma máquina baseado na norma. Que legal. Então a gente pegou todos os europeia? Na norma europeia, que é a 1062-7, a norma que a gente chegou no final, que ela tem um ensaio estático e um ensaio dinâmico. A gente achou por bem optar aquele que tem mais reprodutividade na Europa, que é o estático, e que é mais rápido. Então a gente desenvolveu a máquina como é feita, baseado no que é feita na bibliografia da norma, com todas as características e todas as velocidades, todos os trabalhos que são para reproduzir da melhor forma possível o que estava previsto na norma europeia, tá? Então a gente desenvolveu a máquina em função disso, em função dessa norma 1062-7. Legal. Aí patenteamos a máquina, porque não tinha nada. Então saímos essa pergunta. Patenteou a máquina. Patenteamos. Sabe todo como mundo. as coisas são. Porque a gente chegou numa coisa que não existia no Brasil, vai existir ainda. Então, como a gente estava saindo do zero, todo mundo achou por bem, vamos preservar o que a gente fez. Com certeza. Mas foi um trabalho bem, bem complicadinho. Aí, só por curiosidade, quantos corpos de prova você ensaiou? Putz, aí foi assim, a gente fez 2 trabalhos paralelos, até o Ricardo ajudou, porque tinha uma pessoa no grupo, que era o Eliel, que ele não poderia fazer junto com a gente, eram grupos de 3 no IDD, então um grupo a gente pegou membranas de polímero acrílico sem cimento, tá, do mercado, pegamos acho que 6 amostras, 7 amostras de vários produtos, e um outro grupo, que seria mais o Eliel, que faria o trabalho paralelo ao nosso, pegou as membranas acrílicas para impermeabilização, vulgarmente chamadas de mantas líquidas, tá? Então aí pegaram mais, acho que 9 produtos. E aí a gente fez uma variação grande, porque aí a gente começou a quebrar a cabeça, aí vai o número de amostras. A gente falou, como é que eu ensaio? Então a gente viu na norma europeia que ensaia como o fabricante fala. Só que aqui você conhece como é que é fabricante. Um fala 1, outro fala 2, outro fala meio. Puta, então a gente falou, tá bom, vamos seguir o fabricante. Aí a gente, nesse de seguir o fabricante, a gente viu que alguns não passavam nem no pré-teste. A gente falou, puta, peraí, vamos botar mais 10% do que o cara fala, ver se melhora. Alguns melhoraram. Aí a gente pegou, por ideia do Deluca até do IDD, ele falou, não, nivela todo mundo por cima. Então pegamos o que tinha maior consumo, igualamos o consumo de todos igual a ele, que era 2,2 kg por metro quadrado. E puta, imagina, uma placa grande que você vai fazer uma pecinha de ensaio desse tamanho. Então você tem que calcular quanto que vai para fazer a correspondência de quilos, aí cortar a placa em pedacinhos pequenininhos, aí fazer um chanfro embaixo. É tudo cheio. Né? Foi trabalhoso, mas aí a gente foi fazendo. Aí a gente fez com o consumo e no final, aí por ideia do Ricardo, do André Figueiró, o pessoal da coordenação de DD, falou, quase que vocês estão na resposta final. Falta você ir pro guia do IB e pegar por espessura. É isso que eu ia perguntar, da espessura de filme seco, né? Então, aí a gente pegou e refez de novo. A gente fez com o espessômetro marcando, tem que ter 1 milímetro, 1,5, 2. E aí a gente foi fazendo. Aí tem produto, por exemplo, que para chegar... A Marissa também fez coisa parecida quando ela fez o TCC dela. Para chegar, sei lá, em 2 milímetros, você gasta 8,5 kg de produto, entendeu? Você vai passando que nem um louco lá. Quer dizer, a probabilidade de você errar numa obra pela quantidade de demãos é muito maior que o consumo.
Entendeu? E até porque depois nos gráficos a tensão dá baixa. Então, se a tensão deu baixa, diminuiu a tensão, significa que não passou o esforço que você. A espessura que você botou a mais não correspondeu ao aumento de força, né, que você teve. Então a tensão acaba baixando. Então você fala, vale a pena? Não vale tanto. Tem um limite. Na verdade, isso que eu ia falar. Existe uma espessura que a gente chamaria de espessura ótima. Acima disso, não influencia mais. Você tá gastando dinheiro, tá? Olha só. Então, colocando demão sobre demão. E você corre mais. A gente até comentei isso dentro do Guia do IB. Eu falei, eu acho que você corre muito mais risco de aplicar, sei lá, 12, 14 demãos numa obra, por exemplo, vamos supor assim, com poluição, com vento, com poeira, com ponto de orvalho, com chuva. Imagina se aplicar 14 demãos de uma membrana para dar espessura. A probabilidade de você errar numa dessas 14 demãos é muito maior que você conseguir chegar na espessura. Às vezes é mais fácil botar uma tela. Tá, então aí começa a brincadeira. Quando você fizer falar, você tem que aplicar 14 demãos. O cara vai falar, vou ficar 3 metros aqui, eu quero. Mas o problema é assim, o engraçado é que você tem consumos hilário, entendeu? Porque você fala, por que alguém vem e te fala que você precisa ter uma espessura tal para resistir? E todo te mundo... vende com um consumo que não chega na todo mundo fala o contrário. Você fala, todo mundo é mágico, entendeu? Sabe, por exemplo, pega no caso a empresa que eu trabalho, que é a Ecobit. A Ecobit trabalha com membrana desde 75. Então, 75, 2025, vão ser 50 anos só trabalhando com membrana, tá? Então, os caras erraram, acertaram, sabe um pouquinho mais do que quem tá começando. Pô, se os caras falam que tem que ter uma espessura X... Tem algum sentido, né? Não é só para vender, entendeu? Aí eu descobri também umas coisas, porque eu te falei, eu sou desconfiado com as coisas das empresas. Então, por exemplo, eles tinham um consumo que era sempre 2. Eu falei, cara, os caras chutam esse 2 como verdade absoluta, será que não tá vendendo mais, não sei o quê? E quando a gente começou a fazer CBA foi engraçado, porque a gente parou no número 2, até achei que o 2 era a chave de consumo, sabe aquele número mágico? Porque batia 2 quilos, a coisa funcionava. Eu falei, puta, será que os caras já não erraram tanto que eles chegaram nesse número, entendeu? Por algum motivo. Então, esse que é o problema. Aí a gente chegou nas espessuras, aí a gente foi comparando todos os resultados, aí foi bastante interessante. Eu sei que no final dava mais de 200 corpos de prova que a gente fez para poder ensaiar. Então, a coisa foi longa. É muita coisa. Mas mesmo assim, hoje estava no GT do CBA, que a gente está participando, né? E vai ter que ter um interlaboratorial que você vai criar um banco de dados. Com porque certeza. a situação do Brasil é diferente da situação fora do Brasil, até por clima, por condição. Então, você vai ter que ter esse banco para ver para onde você corre. O ensaio é importante, o CBA é importante, mas precisa ter um banco de dados para você poder falar, ó, passou disso, então é legal, não passou. Exatamente. Então, é um parâmetro a mais que a gente vai ter que começar a mexer. E você comentou aí dos estruturantes. Vocês fizeram também testes com estruturantes? Outra questão legal, tá? Muito legal, porque assim, o estruturante, a gente caiu do cavalo. Como a gente caiu do cavalo com os que tinham consumo baixo que quebrava, a gente caiu do cavalo também com o estruturante. A gente pegou algum estruturante do mercado, aí a gente sabidamente testou um produto que a gente, conhecedor um pouquinho do mercado, sabia que não era um produto de tanta qualidade, e ele deu um número muito alto de CBA. Então, isso foi... Com esse estruturante. Com esse estruturante. Aí foi até o Thiago que estava fazendo o ensaio, foi de madrugada, ele desesperado com os ensaios, ligando para mim, eu quebrando a cabeça, coisa de doido, dos dois doidos, né? E aí eu me lembro que dava um número assim absurdo, aí um olhou para a cara do outro e falava, todos os nossos conceitos foram por água abaixo, né? Esse produto que a gente achava que não... Como é que... Aí eu tive a ideia, falei, ilumina, porque é uma pecinha desse tamanho, pecinha de 5x7, vai... Ilumina onde tá rompendo, né? Depois até a gente adaptou a máquina, botou uns LEDs, aí ficou bem incrementado. Mas naquele momento não tinha, a gente botou uma lanterna e você via que o estruturante esgarçou. E não tinha mais produto em cima. Então, a hora que você esgarçou o estruturante, você estava medindo a tração do estruturante. Não era mais da membrana. O produto já foi. Aí a gente pegou, como é uma máquina de tração contínua, a gente tirou a membrana, pegou a tela e testou desse jeito e desse jeito. Um dava 6, outro dava 30. Aí você fala, caramba, se eu boto uma tela dessa... Na obra, se cair do lado certo, ele vai esgarçar, ou vai esgarçar. Se cair do lado errado, vai romper. Aí a gente vê a importância do estruturante ser isotrópico, né? Ou seja, o esforço que ele tiver em todos os sentidos tem que ser o mesmo. Aí você começa a pesquisar no mercado e você descobre a maior surpresa. Nós não temos norma de estruturante. Isso que eu ia falar. Não. Detalhe, a gente não tem norma, não tem padrão, se vende qualquer coisa como E ninguém consegue entender que o estruturante pode ser enxergado como um compósito.
Porque dependendo da formulação da tua membrana, no caso de membrana, e o teu estruturante, ele tem que fazer um pacote perfeito. Ele tem que ter um Exatamente. casamento perfeito para ele Sim. dar um desempenho mais adequado. Então ele pode ser enxergado como um compósito, mas no final você fica refém. Por exemplo, então, se a empresa que eu trabalho fala, usa estruturante TNT de tantas gramas e você na obra usar outro, eu faço assim, eu lavo minhas mãos. Não É, tem norma. Eu exatamente. recomendo o meu eu testei. Outro produto eu não sei, teria que testar um por um. Sim. Então, até na época, eu me lembro com o Instituto Brasileiro, falei com o Zé Miguel, é de urgência a gente ter uma norma de estruturante. Agora, o que a gente descobriu é que todo o material com a tela estruturante isotrópica, ele tem um aumento significativo de CBA. Sempre. Então, é aquele conceito. Se eu tiver uma membrana estruture, aí você vem lá para trás da manta. A manta não é betume, estruturante betume. Uhum. Sim. O conceito de fazer uma impermeabilização técnica não pode mudar muito. A Uhum. manta só virou, eu imagino, tá? Não acompanhei. Só virou a manta pronta como é, com betume estruturante e betume embaixo, em cima e estruturante no meio, quando começaram a aplicar asfalto, como era a origem da Exatamente. Ecobit, e viram que precisava de algum reforço, aí começaram a trabalhar com feltro, que fosse para estruturar, e depois Sim. falaram, "Ô, em vez de moldar em loco, eu moldo com o primer, eu moldo com asfalto quente, a manta já vem pronta, mas já vem com estruturante no corpo dela. Na verdade, é a mesma coisa. A membrana mais o estruturante, mais a membrana em cima e embaixo, é o conceito de um corpo, uma camada impermeável mais forte, né, mais Robusto, né? parruda. E a gente descobre que aí, fechando o CBA, ele mexe com tração, alongamento e aderência. Eu ia Ó, falar isso, assim, você aumentando a resistência à tração, você diminui a de aderência com a tela? o ponto legal do CBA é que com a tela, por exemplo, você facilita que o produto pule. Ele salta, porque Ajuda ele a descolar. ajuda ele a descolar. Teoricamente, se eu tenho um estruturante no meio, o que fica na aderência é a parte de baixo da membrana, que está, vamos dizer, abaixo da parte do estruturante, ele está em contato direto com o substrato. Então, uma aderência direta. A parte que está em cima, a parte que ficou para cima do estruturante, seria uma aderência, vamos chamar assim, indireta. Entendi. Nesse sentido, o estruturante funcionaria como uma camada separadora, vamos Entendi. dizer, de aderência. Então, ele tem uma aderência menor que se estivesse sem estruturante. Uhum. E na hora que você solicita ele por tração, ele consegue pular, saltar, e nesse que ele salta, ele consegue se espichar um pouquinho mais e aumenta o CBA. Legal. Então, para qualquer produto que a gente testou, com a tela estruturante isotrópica de preferência, o CBA sempre foi melhor. Então, aquelas orientações, trabalha com consumo minimamente, aquele número mágico, mas pelo menos para criar uma espessura, trabalha com tela sempre que possível, você vai tender sempre a ter um CBA melhor, já que a gente sabe que vai fissurar uma hora e a gente não sabe quando, se previne. Interessante, né? Essa mais ou menos foi Muito o bom. final das coisas que a gente chegou. E umas coisas interessantes, por exemplo, que a gente conseguiu provar que foi mais importante, que foi o objetivo lá do TCC. Cada produto tem um CBA diferente do outro. Não tem nenhum produto com CBA É isso igual que ao eu ia outro. perguntar agora. É um Qual RG. foi a disposição dos resultados que vocês tiveram A gente com todos pegou os membrana de ensaios? polímero acrílico sem cimento, que era mais fácil para mim, e as membranas acrílicas, né? Agora a gente teria que continuar com PU, poliureia, o que isso que eu puder ia ser, perguntar, cimentício. Se for ensaiado. É. Aí, só O uma PU dúvida. Paulinho da Prefer tinha feito na época com o Fábio Galo alguns ensaios, mas foi muito pouca coisa que foi feita no PU. Teve alguns trabalhos, acho que o Josué fez alguma coisa, mas só com os PUs deles, eram 2, 3 produtos, então não ficou um banco de dados legal. Mas dá para você brincar nessa questão de produtos, tá? Então, Só uma dúvida, Francisco. Quando você fala membrana de polímero acrílico sem o cimento, que atenderia a 15885 e a membrana acrílica 13321. 321, isso. Que agora as duas estão tudo misturadas, né? Porque a Aham. 13321 vai ser uma norma nova e a 15885 uma norma nova também. Mas por enquanto fica a 13321, que é aquela que tem caimento de 2%, e a 15885 que mistura alguns produtos sem cimento com cimentícios, cimento. 7.000, 5.000, essas versões, né? Entendi. Então, mas foi mais ou menos o que a gente brincou, mas foram bastante uma gama que de produtos, como a gente teve essa variação de consumo, espessura, não sei o que, acabou sendo uma quantidade grande de ensaios que a gente acabou fazendo. Mas o importante é que vocês deram um pontapé inicial, né? Então, E pontapé, né? Muito bem já dado. teve- Diga-se de já Por passagem. exemplo, lá informações. fora tem uns testes legais também, que a gente for se aprofundar, tem um teste, por exemplo, que é da segunda água. É um puta teste legal. Você faz uma absorção de água numa membrana. Você acabou de fazer, você faz uma segunda absorção, em seguida. A segunda tem que ser X%, vamos dizer assim, menor que a primeira.
para dizer que o produto ele conseguiu absorver um tanto e parou. Ele não propaga essa absorção, senão uma qualidade dele fica ruim. Comprometido. Então são parâmetros desse tipo que você começa a medir desempenho, e aí começa a ficar legal, entendeu? Por exemplo, classificar, como a Manta vai classificar e quantificar o produto. E o nosso objetivo era esse, era mostrar que cada produto tinha um CBA diferente, era um RG, cada espessura, por exemplo, se eu testar o produto com 2, ele vai dar um CBA diferente. Se eu testar com tela, cada tipologia que eu fizer no mesmo produto também varia o CBA. Então vira uma marca registrada, entendeu? Então eu posso falar, este produto sozinho tem isso, esse produto com tela tem aquilo. Legal. Aí é uma chance para você trabalhar melhor projetista e aplicador, a hora que tiver difundido melhor esse conceito, né? Dentro do GT estão indo nessa linha? O GT é uma norma muito confusa, tá? A que a gente pegou. Aí você vai esmiuçar, você vê que é uma norma belga, tá traduzida para o inglês, entre aspas, tá? E que a gente tem que traduzir para cá, então a gente está quebrando um pouco a cabeça. É uma norma muito mais afeita à engenharia mecânica, ela dá muito detalhamento de equipamento, e o conceitual dela não é tão abrangente. Então a gente está tentando trabalhar todo mundo no GT, agradeço todo mundo que tem participado, para a gente conseguir separar o joio do trigo, pensar no que é principal para a gente poder lançar alguma norma, ainda que não seja a mais completa, mas alguma coisa para a gente poder começar a ensaiar e começar a botar em prática esse tipo de parâmetro, que eu acho que vai ser significativo, vai ser um divisor de água. Legal. Eu gostei da conceituação que você pontuou sobre a Manta, que a gente já tem as classificações, né? Se a gente chegar em algo similar, ajuda bastante. Eu acho que a diferença é que, por exemplo, a Manta você ensaia a temperatura, mas é o mesmo tipo de ensaio, né? E o CBA pode ter ensaios diferentes. Eu acho que tende a ser um pouco mais completo que a Manta, tá? Mas o exemplo que eu tenho, por exemplo, com muito respeito, é que a norma de Manta, pelo menos, vai um pouco mais além, Sim, tá? com relação a essas classificações, né? Entendeu? E as normas dos outros produtos que a gente tem no Brasil são muito rasas, de produto. Você pega a mesma 13321, é uma norma muito simples, né? Passa nisso, Verdade. passou. Então, falta um pouco de parâmetro. Talvez quando você começa a mexer com outros tipos de parâmetros de desempenho, você começa a qualificar melhor. Essa a intenção, vai. A de Manta, pelo menos, tem alguma coisa, além da cultura que a gente tem de Manta, tem alguma coisa que faz diferente já. O objetivo é bem por aí. Ter isso um pouco mais, tá, Gisele? Mais ou menos é isso. Mas é bom. Precisamos, né, de normas mais Completas. completas. Eu acho que a gente tendo produto de qualidade, a gente Também. puder testar, É. eu acho que fica bom para todo mundo. Com A certeza. gente fala que é o barato que... Às vezes a gente usa o barato que fica caro, né? Então talvez a gente tivesse um preço justo para ter uma durabilidade Exatamente. justa. Eu acho que ficaria melhor para todo mundo. O mercado se nivelaria Por um pouquinho para cima, cima. né? É. Eu acho que ficaria mais fácil para todo mundo. Essa é a minha opinião particular. Com certeza. Bom, Francisco, como um profissional aí renomado, especialista no assunto, qual que é a sua visão sobre o CBA e o mercado nacional para membranas? Eu acho que a gente tem que primeiro entender o que é uma norma de desempenho, tá? É um parâmetro de desempenho, melhor dizendo. A gente está muito atrelado à classificação e às vezes nem tem, tá? Por exemplo, eu me lembro quando eu fiz o ensaio, os ensaios que a gente fez, você precisava de um parâmetro que é parâmetro bobo, mas importante, que é o resíduo seco percentual de uma membrana, por exemplo. Quer saber quanto ele tem de resina e quanto ele tem de água na composição, no caso das membranas acrílicas. E acho que tinha um fabricante que tinha esse dado. Os outros, nem você ligando, Te forneciam. te forneciam. Então você supunha, você fala, eu acho que esse produto tem uns 60%, estou chutando. Tinta até você tem, tá? Em tinta no mercado você tem essa informação. Engraçado que nas membranas você tem muito pouco essa informação. E é um parâmetro besta, mas importantíssimo, tá? Porque o quanto vai sobrar depois que Pra evapora. ficar na espessura, né? Então, se a gente já é pobre nesses parâmetros de caracterização do produto, Imagina você de imagina no desempenho. desempenho, entendeu? De falar, esse produto passa, por exemplo, acho que se o sonho de consumo é que nem a Manta, por exemplo, você chegar e falar assim, é um divisor de água, eu penso assim, esse produto, seja cimentício, olha, do jeito que ele está, com esse consumo, ele passaria em 0,1 milímetro de CBA. Pronto, você vai na tua obra, você já sabe que você vai usar ele para essa finalidade. Sim. Este produto com um consumo maior, por exemplo, ou com tela, ele vai passar em 0,5. Na mesma classe cimentício. Aí eu pego naquele 0,5 e falo, ó, esse cimentício passa, esse acrílico passa, esse PU passa. Ou seja, eu dou para o cliente, olha, um Parâmetro resultado... de desempenho, Ó, né? isso daqui na tua obra vai funcionar se fissurar até 0,5. Com este produto, com este. Você escolhe. Aí você vai para um critério, que nem no México, vai para o preço. Esse produto custa
e dura 1 ano. É. Esse produto custa 5 e dura 5 anos. Você escolhe, mas é claro, entendeu? Você tem Sim. ensaio, você tem dados. Então, esse seria, vamos dizer, o sonho de consumo, né, quando a gente brinca com essa ideia, não é o parâmetro CBA, mas o CBA é uma provocação, é um deles, vai. Uhum. É um que teve para, vou cutucar um pouquinho, dá para fazer membrana não só como o conceito manta líquida, tem muita coisa boa e dá para trabalhar legal. Entendeu? Então é nesse sentido, moralizar um pouco É até que a pro gente tem que parâmetro. educar o mercado, né, o Francisco? Porque se vê muito assim, as membranas como um produto, às vezes assim, mais do varejo, do faça É, você mesmo. E é um material extremamente técnico. é, A gente precisa ter ele características. pode ser um material técnico, é a mesma coisa do poliuretano. A gente, na empresa que eu trabalho, também tem o poliuretano, existem muitas empresas que têm poliuretano, mas eu lembro de poliuretano quando eu trabalhava no mercado de cerâmica, de pisos e revestimentos, tá? Quando chegou o porcelanato no Brasil, muitos anos atrás, ele veio como material indestrutível, inquebrável, perfeito, que substituía mármore e granito e custava mais barato. Então, na época que eu mexia com cerâmica, você via especificações de porcelanato para tudo. Botava no teto, botava sauna, botava tudo quanto é jeito. Porque virou. Às Virou vezes, febre. às vezes o poliuretano, eu tenho esse mesmo conceito. Tipo, uma membrana acrílica ficou muito preconceituada, é um produto ruim, é como você falou de varejo, uma pintura fraca, não sei o quê. Esquece que o acrílico foi o produto que mais desenvolveu nos últimos 20 anos. Então tem acrílico de hoje que é completamente diferente do que se pensava em acrílico. Exatamente. Mas as pessoas não param para ver. E quando chegou o poliuretano, eu falei, eu tenho uma membrana, mas é outro negócio, viu? Não é mais acrílico. Então isso daí serve. Aí começavam a usar o poliuretano, às vezes em condições de inexequibilidade de aplicar. Ah, vou aplicar aqui, não dá, entendeu? Ou em situações que não era para ser, simplesmente porque você sabia que talvez uma membrana acrílica atendesse ali, mas como era acrílico, corta, então bota o outro negócio, que é um poliuretano, às vezes tem a dificuldade de aplicar poliuretano que não serviria para aquela situação. Então existe muito esse preconceito de membrana. Tanto é membrana e manta líquida, você tem essa confusão até hoje, né? Sim. Então, até o trabalho que a gente vai fazer com o Matheus numa gravação, é exatamente isso. Qual que é a diferença de um e de outro? E tem, entendeu? E tem. Mas se você for pensar, é muito mais o que o mercado quer enxergar, né? Exatamente. Entendeu? O que é mais interessante para o mercado? A questão do varejo, o que vende. Isso que eu ia falar, o que vende mais, né? Entendeu? Então, Infelizmente. aí fica difícil. E você tem, ao contrário, condição de ter trabalhos com membranas de qualidade. Sim. E vários tipos de membrana, entendeu? Só que eu acho que você começa a partir de uma classificação delas. Essa serve, essa não serve. Começar a separar o que realmente tem qualidade, tem desempenho e durabilidade, né, Francisco? Do que é, tipo, daqui 6 meses. Porque dura, né, Mari? Se você veja, por exemplo, banheiro, uma piscina, você faz, depois você coloca um revestimento caro. Na verdade, todo mundo se importa com o revestimento caro, as pedras de jal da vida, né? Não sei o quê. Sim. E a impermeabilização é sacrificada. Mas se a impermeabilização falhar, você tem que arrancar tudo que você fez em cima, fora Perde outras tudo. consequências e patologias que você tem. Então, para que todo esse trabalho? Não valeria mais a pena fazer uma coisa mais robusta para você não ter problema lá na frente? Mesmo que fosse com membrana ou com manta, ou o que quer que seja. Aí a membrana também entra no lugar de manta, porque é meio sonho de consumo, entendeu? É o que eu brinco. Quem gosta de manta, respeito demais a história da empresa que eu trabalho começou aplicando betume, tá? E depois distribuindo manta. Respeito à alfaiataria de fazer uma manta bem feita, vamos dizer assim, mas quem não gostaria? Uma manta que você não precisasse usar fogo, uma manta que não tivesse emenda, uma manta que você não precisasse de equipamento, de luva, bota, não sei o quê. Você não precisasse de fazer uma proteção mecânica, ou seja, a membrana foi em tudo contra a manta, ou seja, foi um marketing de guerra para falar tudo que a manta podia ser ruim e ele podia ser bom. Então, o conceito de membrana era pegar esse gancho, né? Quando começou a questão do asfalto. Então, eu acho que é um sonho de consumo, mas pode virar um pesadelo se você não tiver critérios. Sim. Ou você pensa como impermeabilização, como você pensa numa manta. Pô, vocês conhecem mais manta que eu. Sobe a manta na vertical. Olha o trabalho que dá. Quer dizer, para manta dar trabalho, todo mundo sabe. Uma membrana, quando você bota uma tela, mas tem que botar a tela nisso, eu tenho certeza. Mas dá trabalho. Dá trabalho, eu não consigo botar a tela. Você entende? Então, se você pega vídeo, outro dia eu tive a curiosidade de pegar um vídeo de subindo numa piscina a manta, tá? E pegar uma membrana subindo, e você bota lado a lado, aí você fala, o cara se queixa porque a tela não tá cobrindo com a membrana, ele tem que botar mais material para cobrir, manda ele fazer com manta. Entendeu? Então, esse tipo de conceito a gente ficou muito arraigado ainda na manta no Brasil. E para a membrana criar uma força, criar uma qualidade,
precisa abstrair essa coisa de varejo e falar, pode ter de varejo? Pode ter, mas tem que ter a membrana técnica. Exatamente. E ela tem que ser pensada como produto técnico. E aí entra um CBA. Aí é um dos que entra, por exemplo. Aí você começa a qualificar. Que nem classifica a flexibilidade da manta a fio. É a mesma coisa. Você não falar se passou -5 é uma classe. Exatamente. -10 é outra. Então, se eu passei no CBA 2, opa, isso daqui é melhor que o CBA 1. Eu tô dando número para você, entendeu? Então, começa a ficar um pouco mais redondo. Então, eu vou escolher o CBA 2 porque a minha laje, puta, não construí legal. Vai fissurar. É a mesma coisa. Por exemplo, 15885 sem cimento é aquela situação que você não precisa ter o caimento como você tem na outra. Então, se empoçar um pouco, o produto que tem que passar por essa norma aguenta um pouco. Tem que aguentar o suficiente do que a outra não aguentaria. Então, peraí. Então, eu vou numa laje, está empoçando água, ó, não pode ser aquela que tem que estar em menos 2%, tem que ser da outra. Sim. Então, você começa a dar parâmetro para você poder especificar melhor, até para projetista, para especificador, para aplicador, para fazer uma coisa mais assertiva. Esse que é o objetivo. E isso ajuda pra caramba, né? Deixando essa clareza Com toda. certeza. Porque O mercado todo melhora. Melhora como um todo, na minha manta, visão. todo mundo. Quantos anos tem de manta no Brasil? 50? 100? Todo mundo já quebrou a cabeça. Eu falava muito com meu amigo Paulinho da Prefer, que hoje em dia é Paulinho da Cia Imper, né? A gente falou, nós temos que fazer um negócio de membrana que é assim, tudo que der errado, tudo que você consegue consertar e como você consegue consertar. A hora que você desmistifica e fala, ó, tem problema e dá para resolver, você começa a tornar mais real. A manta, isso já aconteceu tanto que todo mundo já sabe decore. Então, eu tô te falando, eu peguei o vídeo, eu não sou de manta, eu peguei o vídeo do cara subindo na vertical de uma piscina. Eu olhei e falei, cara, rolete, não sei o que, rolete em cima. Puta, demorou 10 minutos, entendeu? Falei, eu se tivesse que fazer sozinho, eu já pulava fora, entendeu? Mas todo mundo abstraiu, todo mundo já se acostumou tanto com isso que é uma coisa normal. E é o que eu falo, da membrana precisava ter essa coisa normal para ser técnica, entendeu? Então, ó, esse produto pode ser feito assim, 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 dá esse trabalho, mas tem que ter esse consumo. Aí começa a ficar mais inteligente a aplicação de membrana no Brasil. Como é lá fora. Sim. Lá fora, por exemplo, na Ásia você tem um consumo grande de membrana, na Europa você tem um consumo grande de membrana, no México você tem um consumo absurdo de membrana. Por que aqui a gente tem... É só varejão. É complicado. Do yourself, é isso? É. Qual que é? Faça você mesmo, né? Do it yourself, né? É esse negócio, faça você mesmo, pelo amor de Deus. É o conceito da manta líquida, né? Manta líquida veio com um conceito que já existia na Europa, né? Só que eles conseguiram... Foi um fabricante nacional que pegou ideias de um fabricante importado com insumos desse fabricante importado, fez a versão nacional e pegou a ideia principal, entendeu? Que é faça você mesmo, que era muito importante, e o conceito, por exemplo, na Itália chamava guaina líquida, que era manta líquida. Só que quando botou aqui a indústria de manta asfáltica negligenciou, falou, não é importante, não é importante. Deixou. Aí o cara conseguiu registrar a marca. Depois que ele registrou, virou manta líquida. Hoje em dia, todos os grandes fabricantes têm sua manta líquida, super manta líquida, hiper manta líquida, mega master blaster manta líquida, porque um botou e registrou. Então ele pegou o mesmo conceito que existia na Europa, só que na Europa alguém falou, é diferente, cara. E aqui é pior ainda, porque a norma brasileira, manta é manta, membrana é membrana. Exatamente. Na norma europeia, tudo que vai por cima é membrana. Então, lá ainda é mais difícil você diferenciar. Aqui não, aqui é fácil. Você bate na norma e fala, vem pré-fabricado, É manta. é manta. É moldado em loco, é membrana. Se teu é moldado em loco, então não pode ser nunca o nome manta líquida, entendeu? Então, essa expertise que foi feito. Aí entrou um marketing pesado, tá? Foi pro futebol, quem faz impermeabilização? É cara que gosta de futebol. Pô, aí começa, entendeu? E virou. Viralizou, né? Viralizou. Assim, como a gente diz das redes sociais hoje, viralizou, já perdeu a mão. Você pega coisas hoje em dia nas redes sociais que é absurdo, né? Vocês que fazem um programa de qualidade, com todo o trabalho, todo o empenho de vocês, você pega lá Zezinho, não sei de onde, que botou manta com fogo, jogou álcool, queimou e deu certo, pô, sabe? E o povo acredita, esse é o problema. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. E a gente só aprende por dor, né? Não, por amor ou por dor. A maioria aprende por dor, né? Vazou, agora eu vou chamar alguém sério. E assim, é isso que o Francisco falou, né? A gente tem que profissionalizar o nosso mercado de uma forma geral, a parte de impermeabilização. Então, das membranas, mais ainda, né? Então, essa questão, teve toda essa questão da jogada do marketing, né? De
De repente, colocar manta líquida, porque já veio você não precisa usar mais uma manta asfáltica, use uma manta líquida. Na verdade, são coisas assim, cada uma tem sua aplicação, não são concorrentes, né? Você não substitui uma pela outra. Então, assim, tem casos e casos. Casos onde a membrana, né, que o pessoal chama popularmente aí como manta líquida, sendo que a gente sabe que é um erro, é um termo tecnicamente, né, é um termo errado, né? E tem casos para utilização de manta, mas são sistemas diferentes, cada um com as suas solicitações, com as suas limitações, como acontece com qualquer outro. Né? Então, acho que realmente a gente precisa educar o mercado, né? Porque sim, é um sistema, um material que pode ser utilizado para compor sistemas técnicos, né? E o CBA vem trazendo aí essa relevância e é o que o Francisco colocou, da gente ter, né? O ideal é ter essa classificação e separar quanto você pode pagar, né? Tem mercado para todo mundo? Tem, mas essa aqui, ó, CBA é tanto, vai durar tanto, CBA é tanto, vai durar tanto. Para minha situação não dá para eu usar essa que é mais barato. Mas tem que ficar claro, né? Não tem que nivelar todo mundo, deixar todo mundo igual É o mesmo que eu vim pensando, por exemplo, vocês são muito mais do asfalto do que eu. Você imagina você concorrer com uma manta de boa qualidade com uma fita asfáltica de má qualidade. É óbvio que a hora que o cara for com a fita impermeabilizar a mesma situação que uma manta, ele vai levar vantagem em preço. Sim, Só que o desempenho nunca vai ser igual. Nunca. É a mesma situação que você tem a manta líquida de uma membrana. Tudo é membrana, mas o conceito que você pensa em membrana acaba virando técnico. O conceito de manta líquida virou varejão. Exatamente. Então é o mesmo paralelismo que eu faço. Então a gente tem que separar. Tem mercado para os dois? Tem, mas cada um escolhe o seu mercado e paga seu preço. E paga as consequências também. Sim. Você que é a famosa projetista, você nunca vai especificar um material que teu cliente vai vir se queixar para você. 6 meses depois, falar, Vanessa, então você faz teste, você vai atrás de teste, faz um monte de coisa. Exatamente, porque é importante para você, no trabalho técnico, você preservar o teu nome e o teu cliente. Claro. Então você não vai botar o varejo lá, porque teu varejo vai dar problema. Exatamente. Então aí esse mercado existe, como também existe o mercado de varejo, mas é como eu estou te falando, eu compro num varejo, num home, o que for, para fazer uma coisa que eu sei que vai durar pouco tempo. Eu fiz do it yourself, eu fiz sozinho no final de semana. Vai ser legal. Mas tudo bem, eu sei que quanto tempo vai durar e eu tô pagando por isso. Por isso. Né? Você faz consciente, né? Consciente. O problema é essa falta de consciência, né? Eu acho que a gente, o duro do conceito desse manta líquida é assim, você vende um peixe, vamos dizer, o ET de Varginha, o Saci Pereira, você vende um negócio que não existe, entendeu? Exato. Você fala, vou resolver todos os meus problemas. E ficha técnica, então, é mais ridículo, ainda de membrana. Quando a gente lê, fala, eu que tô acostumado com esse segmento, então é mais engraçado ainda. Excelente para isso, maravilhoso para aquilo, entendeu? Serve para tudo. E faz tudo. Consumo de 1 quilo, 1,2. Aí você fala, nossa, não dá nem pra uma pintura. Exatamente. E aí diferencia, assim, ó, pra área tal, tantas, 800 gramas. Aí você fala, meu Deus. Dá uma espessura de micras, assim. Eu acho que aí você paga o preço, entendeu? Então você tá vendendo uma pintura, então você vai ter uma garantia, uma durabilidade de uma pintura. De uma pintura, exatamente. Não tem problema. E não tem que reclamar, né? Mas não tem muita problema. gente ainda reclama. Mas você escolheu, só precisa ser claro a escolha, entendeu? O duro é que você concorre, a sensação que eu tenho é exatamente da manta e da fita asfáltica. Você concorre coisas diferentes no mesmo nicho, né? Então fica difícil. É o camelô na frente da loja, né? O camelô vendendo a mesma mercadoria da loja sem pagar imposto. Exatamente. Eu gostei desse conceito do Francisco. Não, mas Vou anotar assim, já vai virar frases para próximos. Francisco, muito legal ter você aqui conosco, falando de um assunto tão importante. Parabéns pelo trabalho, parabenizar você e o pessoal, né? O Eliel, o Thiago, o Luciano, todos vocês que contribuíram, porque é um marco realmente na parte de impermeabilização, a gente profissionalizar, né? Infelizmente, assim, um material que é banalizado, né? Sim. É um marco, assim, eu acho que parabéns, tem que continuar mesmo e vamos torcer aí para que entre em breve, saia aí alguma coisa para já orientar projetista, né? O pessoal que quer trabalhar também de forma séria e que em breve a gente tenha, quem sabe, as classificações realmente para a gente poder nivelar aí, né? O que é bom, o que é mediano e o que é top, né? Criar consciência profissional. Exatamente. Eu que agradeço demais essa oportunidade, sempre um prazer estar com vocês, mas eu acho que exatamente esse é o caminho, a gente começar a divulgar em canais como os de vocês, que preservam e lutam por uma coisa mais técnica, mais profissional, mais verdadeira, né? É isso. Então, realmente esse foi o intuito, deu trabalho, mas
a gente está surpreendendo até com alguns resultados, porque você vê que muitas pessoas que não imaginavam estão dando importância, tá? Então começa a ficar um negócio interessante. Eu acho que dá para brincar um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue botar isso em termos de norma. Tem muita coisa para fazer. Maravilha. Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que é um pontapézinho, entendeu? A gente não é ninguém, mas deu um pontapézinho inicial. Se seguir isso para os outros, eu acho que vai ajudar todo mundo. Vou tentar participar do GT. Com do certeza. CBA. Não, a gente precisa, é importante porque a gente precisava, tanto quanto o GT do BIM, são coisas novas que a gente está trazendo, que né? poucas pessoas entendem, GT do BIM, né? você que coordena, né, Marissa? Então a gente vê que poucas pessoas entendem, poucos querem entender, todo mundo quer estar pronto, entendeu? A gente tem que trabalhar. Pegar pronto. A gente quebra a cara e vai lá. Mas é importante. Eu Tá acho com que... fome, mas não cozinha, né? Gostei dessa, gente. Mas eu também gostei. iFood pra isso. Isso aí. É uma língua. Chama iFood. É isso aí, só espera, né? Mas Fica ali, eu acho que é importantíssima essa divulgação de vocês, entendeu? E eu acho que a gente tem que propagar um pouquinho mais, que é um pontapé inicial. E daí vão sair outros trabalhos, outras situações de ensaios, estudos, TCCs em cima disso. E quem sabe a gente consegue colocar isso como um parâmetro de desempenho aqui no Brasil. E a gente vai igualar com uma norma de fora. Você pega produto de fora que tem 23 folhas de certificado, é normal. Você pega uma aqui que tem uma folhinha e tá de bom. Quando também. você consegue, tem né? a folhinha, né? Então, Tem assim, meia folha. não precisa ter 23, mas que tenha 3, 4, com parâmetros que para vocês, projetistas, por exemplo, você fala, eu preciso ter isso na norma, esse produto tem tanto. Porra, já ajuda, né? Sim. Sem dúvida. Você dá certeza do que você está fazendo, né? Então, Com certeza. eu acho que esse é o trabalho. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e poder divulgar um pouquinho o que a gente fez. Que legal. Muito Parabéns obrigada. mais uma vez. Está de portas abertas o canal, você sabe, para voltar, para contribuir sempre com a gente. E deixe aí as suas redes sociais ou da empresa que você trabalha. Fique à vontade. O pessoal que quiser entrar em contato com o Francisco, conhecer um pouco mais. Não, do Francisco é o Francisco Rei Puente, tá? Da empresa o @cobit sempre. Telefone meu, deixa os meus também, é 989-270-437 e o outro é 983-524-705. Só para a gente poder conversar um pouquinho de CBA. CBA a gente está num GT do IB, tá? Do Instituto Brasileiro, estamos trabalhando, tá? Até o final do ano a gente quer terminar essa norma para ver se consegue colocar ela para funcionar até o ano que vem. Temos alguns trabalhos de CBA, acho que isso que eu falei, que as divulgações começam a ser importante. Por exemplo, na EI, que a gente fez no simpósio do IBE, a gente vai replicar na EI para o público do Rio. Vou bater um papo com o Matheus Deone também sobre CBA, estou batendo com vocês. Vai ter um IBcast sobre o CBA, que eu vou falar com o Demetrios, o Thiago e o Zé Miguel. Então, eu acho que a gente tem que começar a divulgar um pouquinho mais esse conceito, que vai ficando um pouquinho mais arraigado nas pessoas para dar importância. Excelente, Francisco. Muito bom. Gi? @enge.gisele com i.azevedo. Não deixem de seguir @engenheiras notáveis para ter acesso a conteúdos de qualidade como esse aqui que o Francisco trouxe para a gente de forma inédita, pessoal. Sigam também @menezesmar e aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, não deixem de seguir, né, Gi? Isso aí, só fazendo um parênteses antes, colocar como inédito aqui, hein? Exclusiva! Pesquisa do Francisco CBA. Isso aí. Top. Tivemos aí as informações inéditas. Isso aí. E os nossos agradecimentos, então, à Procrio, à Suprema, ao IDD, à Soncine e à Imper Solutions. Muito obrigada novamente. Sigam eles nas redes sociais. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!